Bom dia, graça e paz em Jesus Cristo, nosso devocional ainda aqui no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro muito bom, muitos princípios para nós aplicarmos em nossa vida. E o nosso texto de hoje está aqui no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 12. Diz assim: Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundície. Então veja, esse provérbio ele mostra que há pessoas que são puras aos seus próprios olhos, que se consideram bons aos próprios olhos. Eu quero trazer você a pensar um pouco uma parábola que Jesus fala em Lucas, capítulo 18, versículo 9 e 14. É a parábola do publicano e do fariseu. Dois homens intentaram subir ao monte a orar. O publicano e o fariseu. Primeiro o fariseu, ele ora e ele só, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, injusto. E ele vai dar suas qualificações sobre a sua vida religiosa. Dou o dízimo de tudo que tenho, né? Dá esmolas. Era alguém religioso, que tinha a sua prática religiosa em dias. Era um fariseu. E ele descreve ali que não era como os demais homens, ou seja, vivia uma vida reta, correta, coerente diante dos homens. E esse homem, e o texto vai dizer que o publicano foi orar. O publicano nem ousava erguer os olhos aos céus. Por quê? Ele dizia: "Se propício a mim, porque sou pecador." Ou seja, ele dizia: "Tem misericórdia de mim, porque sou pecador." Reconhecia a sua própria chaga. Porém, o publicano, o fariseu, ele sabia reconhecer a falha de outros homens. Porém, o seu próprio pecado, ele não enxergava. Jesus disse que aquele homem, o publicano, que reconhecia a sua falha, ele saiu ali justificado do monte. E nós vemos várias outras passagens, como, por exemplo, os fariseus dizem: teu mestre como pecadores e publicanos. Jesus os repreende e diz: olha, eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Aqueles que reconhecem as suas chagas, que reconhecem o seu próprio pecado. Veja, Jesus chama os próprios fariseus de sepulcros caiados. E ele diz: olha, vocês por fora parecem ser boas pessoas aos homens, mas por dentro ali eles tinham a ideia de sepulcro, é um túmulo que já estava ali podre, fedendo, cheirava mal, no caso, por causa que eles se mostravam pessoas prazerosas diante dos homens, justas, mas Jesus sondava o coração e via que eles eram apenas puros aos próprios olhos. E ele continua dizendo assim: e que jamais foram lavados da sua imundície, ou seja, nunca foram purificados, nunca foram transformados realmente, mas é apenas pessoas que confiavam em si mesmo, nos seus próprios méritos, na sua própria piedade, na sua própria religião. E hoje nós temos várias pessoas assim. Eu quero trazer você a pensar: será que você foi purificado? Foi lavado pelo sangue do Cordeiro de fato? Ou será se você tem se vestido de folhas de figueira como Adão e tem confiado na sua própria justiça para a salvação? Tem confiado nas suas próprias obras? E você acha que vai chegar diante de Deus e vai dizer: ó Deus, estou aqui por meus próprios méritos, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu dei esmola, dei dízimo de tudo que eu tinha, e eu estou aqui agora. E será se você vai chegar diante de Deus assim? E ele vai dizer: apartai vós de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Porque é justamente isso o propósito de Jesus vir ao mundo, nos purificar. Nós podemos mudar de pele, nós podemos, como a Bíblia diz, o leopardo pode mudar de pele, nós podemos tirar essa pele, mudar a tonificação da nossa cor, é impossível. Porém, essa purificação, a nossa imundície, só Jesus pode nos purificar através do sangue dele, através do sacrifício dele. As nossas obras, a Bíblia diz, são como um trapo de imundície. É aquela ideia do que a mulher usava ali para tampar ali, era como conhecido para tampar o fluxo de sangue dela ali, no caso da menstruação dela. São trapos de imundície, não servem diante de Deus. Aquilo que você faz de bom não serve diante de Deus para a salvação. Por isso, a Bíblia diz em Romanos 5 que nós somos justificados mediante a fé em Jesus, mediante o seu sacrifício. Não pense que nós chegaremos diante de Deus e receberemos ali
uma coroa da vida, dizendo, olha, você chegou aqui, você conseguiu pelos seus próprios méritos. Se nós não estivermos vestidos da vestidura branca, que é Jesus que nos concede, das vestes nupciais, nós seremos rejeitados, nós seremos desprezados por Deus naquele grande dia. Então venhamos a confiar em Jesus, venhamos a confiar no seu sacrifício, não confiar nas nossas obras. As obras têm o seu papel importantíssimo na vida cristã, mas elas não conseguem dar salvação ao homem. Somente Jesus Cristo pode nos conceder. E eu quero também refletir, será que nós não estamos assim? Se achando sábio aos próprios olhos, se achando bons aos próprios olhos, e ainda estamos sujos? Será que nós não estamos frequentando uma igreja, participando do culto, participando ali da vida religiosa? Mas será que nós ainda estamos com a nossa lepra ainda enraizada em nosso coração? Os ídolos ainda não estão aqui em nosso peito, nós damos a vida pelos ídolos, mas não damos a vida por Cristo? Será se a nossa chaga não está ainda em nosso coração? Paulo nos chama a refletir. Será se nós de fato temos o Espírito Santo? Paulo também diz ali em 1 Coríntios, falando das ceias, examine-se cada um a si mesmo, e assim como a do pão. O contexto é outro, mas eu quero trazer esse versículo, aplicá-lo de uma forma que nós devemos analisar a si mesmo. Se estamos na fé genuína, se fomos perdoados, purificados. Se não formos, nós devemos correr imediatamente ao sacrifício de Cristo, olhar para Jesus e ser salvo e achar o perdão nele. Porque enquanto nós não reconhecermos as nossas próprias chagas, nós não vamos correr ao Salvador. Amém? Que nós possamos reconhecer e correr ao nosso Cristo. Vamos orar? Senhor, eu quero orar, Senhor, por cada um daqueles que vão ouvir essa palavra. Que o Senhor possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que o Senhor possa despertar para uma nova vida, como está escrito, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Faça nova todas as coisas em nossas vidas. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e deixe seu comentário também do que, se de fato, o que você achou do vídeo. Amém, amém, Deus abençoe e glória a Deus.